Antes da gente mergulhar no nosso tema de hoje, um recado super importante. Essa análise que a gente vai ver é um trabalho do site Código Aberto, que é uma mídia independente e que vive, olha só, de doações. Se você curte, quer apoiar esse tipo de jornalismo aprofundado, a chave Pix deles é códigoaberto.net@gmail.com. Fica aí a dica. Bom, agora sim, hoje a gente vai investigar o que as fontes chamam de uma sistemática guerra híbrida. Uma guerra que é travada contra figuras religiosas progressistas e a gente vai usar como estudo de caso um dos líderes mais visados do nosso tempo, o Papa Francisco. Então vamos lá. O que raios é essa tal de guerra híbrida? Pensa assim, não há um conflito com tanques e soldados, nada disso. A batalha aqui acontece no campo das ideias, é uma guerra de narrativas. A munição é a desinformação. E as armas são assassinato de reputação e operações psicológicas bem complexas, tudo pensado para deslegitimar um alvo sem precisar disparar um tiro sequer. E essa guerra é invisível, ela não acontece por acaso, não. Ela tem alvos bem específicos, figuras que ousam desafiar o sistema, que questionam as estruturas de poder. E é exatamente aí que a história do Papa Francisco começa a ficar interessante. Olha, desde que ele foi eleito, lá em 2013, o Papa Francisco já deu o recado de que não seria uma figura, digamos, protocolar. Com frases de impacto como "esta economia mata", ele peitou diretamente o sistema financeiro global e deixou clara a sua opção radical pelos mais pobres. E essa postura, segundo a análise, colocou ele imediatamente na mira de gente muito poderosa. Agora, presta atenção que isso aqui é o pulo do gato da estratégia. A ideia nunca foi debater as ideias dele. Foi criar uma caricatura, uma versão distorcida. De um lado, você tem o Papa real, falando de compaixão, de justiça, de acolhimento. Do outro, eles construíram um antipapa. A defesa dos migrantes virou apoio a uma invasão. O diálogo entre religiões virou relativismo moral. E a crítica ao capitalismo prova de que ele era um comunista infiltrado. É uma engenharia de destruição de imagem pura e simples. E essa campanha não surgiu do nada, não foi espontânea. As fontes que baseiam essa análise apontam para uma rede bem articulada internacional. Tem gente como Steve Bannon, que chegou a montar um instituto na Itália para treinar uma nova elite cristã contra o Papa. Tem o ideólogo Lavo de Carvalho, que batia nele sistematicamente. E, claro, uma rede de think tanks conservadores e exércitos digitais, como QAnon e outros canais da alt-right, que ajudavam a espalhar essas narrativas para todo lado. Ok, vamos focar um pouco mais em como essa estratégia foi aplicada na prática contra o Francisco. Ele se tornou, de acordo com essa análise, o alvo número 1 dessa grande guerra cultural. Essa linha do tempo aqui mostra como a coisa foi esquentando. Desde a eleição dele, os ataques já começaram. Mas aqui no Brasil, a situação pegou fogo a partir de 2016. A amizade dele com o ex-presidente Lula foi usada como se fosse uma prova de que ele tinha um lado político. Em 2020, o simples gesto de enviar um terço pro Lula, que estava preso, foi o suficiente para ele ser chamado abertamente de comunista. A fonte, que foi escrita de forma prospectiva, chega a projetar que essa batalha vai continuar até mesmo depois da morte dele, numa disputa pelo seu legado. E aí a gente percebe uma coisa. O caso do Papa Francisco, segundo a análise, não é um fato isolado. Na verdade, ele se encaixa num padrão que já aconteceu várias vezes aqui no Brasil. A perseguição contra líderes religiosos que se colocam ao lado dos mais pobres e da justiça social. Um exemplo clássico é o de Dom Helder Câmara. Durante a ditadura militar, ele ganhou o apelido de Bispo Vermelho e virou alvo de uma campanha para isolar ele. A coisa chegou a um ponto que, a partir de 1971, o nome dele foi proibido de ser citado na imprensa. Era uma tentativa de apagar a existência dele da vida pública do país. Outro caso emblemático, Leonardo Boff, um dos pais da teologia da libertação. Em 1985, por questionar as estruturas de poder dentro da própria igreja, o Vaticano impôs a ele o tal do silêncio obsequioso. Ele foi proibido de escrever, de dar aulas, era mais do que censura, era uma tentativa de sufocar o pensamento dele. A história do Frei Tito de Alencar é, talvez, a mais devastadora de todas. Ele foi preso e torturado pela ditadura. E a crueldade foi além da tortura física. A estratégia dos torturadores foi usar a própria fé do Frei Tito como uma arma contra ele, numa guerra psicológica para desintegrar a mente dele. Essa tortura continuou de outras formas mesmo no exílio, e tragicamente acabou levando ele ao suicídio. E para mostrar que essa tática continua viva, a gente tem o exemplo do padre Júlio Lancelotti. Pelo trabalho que ele faz com a população em situação de rua em São Paulo, ele é alvo constante de campanhas de difamação na internet.
A tática é a mesma, só que com ferramentas modernas: fake news, montagens e até acusações falsas de crimes gravíssimos. Tudo para tentar destruir a credibilidade dele e minar o apoio que ele tem. E tudo isso nos leva ao que seria a fase final dessa guerra. Porque, segundo as fontes, quando não dá para destruir a pessoa em vida, a batalha muda de campo. Ela passa a ser pelo controle da história, pelo controle da memória. A guerra não acaba, ela só se transforma. Então, o ponto crucial é esse roteiro, quase um manual. Passo 1, atacar a reputação da pessoa sem parar, enquanto ela está viva. Passo 2, depois que ela morre, começa um processo de limpeza da biografia. Você tira toda a parte política, toda a parte contestadora da mensagem dela. E aí vem o passo 3, transformar a pessoa num ícone inofensivo. Numa estátua de gesso, sabe? Bonita de se ver, mas que não inspira mais ninguém a lutar por nada. E no fim das contas, é isso. A análise nos deixa com essa pergunta, que é a que realmente importa. A batalha final é sempre pela memória, porque quem controla o passado, quem decide como a história dessas pessoas vai ser contada, acaba definindo as possibilidades do nosso futuro. Então, a questão que fica no ar é essa: quem vai ter a palavra final? A reflexão fica com a gente.